Bom dia, irmãs! Espero que vocês estejam tendo um bom domingo, uma boa semana. Nós vamos começar a nossa aula com uma breve recapitulação, mas antes disso, vamos ir a Deus em oração. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a Sua palavra, mesmo cada uma em sua própria casa. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja dando sabedoria aos governantes, às pessoas que estão em casa, que nós possamos ter cautela e usar de bastante sabedoria conforme nós saímos de casa para fazer as compras e tudo mais. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja ajudando cada irmã em casa, dando força para fazer as tarefas de casa. Nós pedimos também pelos nossos familiares que não são salvos, que o Senhor esteja usando esse tempo em nossas vidas para nós podermos ser um bom testemunho aos nossos familiares. Nós também pedimos pelos enfermos, que o Senhor esteja com cada um. Nós pedimos também pelos pedidos que estão no coração de cada irmã, que não tenham sido ditos, Senhor, mas que o Senhor sabe. Nós pedimos então pela nossa aula hoje, que o Senhor esteja dando as palavras para mim falar e que nós possamos aprender mais de Ti nessa história. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar com uma recapitulação, né? Nós já temos visto, nós estamos tendo nosso estudo cronológico e como nós temos visto, nós começamos com a criação, né? Deus criou o homem e a mulher na sua imagem. Deus fez um mundo perfeito, um jardim lindo, e deu o privilégio a Adão e Eva a morar nesse lugar. Mas, como nós sabemos, eles decidiram seu próprio caminho, né? Queriam escutar e fazer aquilo que eles queriam fazer, né? Então aqui nós temos a corrupção, a entrada do pecado no mundo, né? E então, com esse pecado, algumas gerações depois, né, veio o dilúvio, o julgamento, né, do pecado mundial, dilúvio mundial. E uma família foi usada para repopular a terra, né? Nós vimos a família de Noé, mas as coisas não melhoraram. As pessoas têm pecado no coração mesmo, né? Então, poucas gerações depois, né, veio a confusão das línguas e assim as pessoas teriam que separar por todo mundo e não iam só ficar em um lugar com o pecado realmente de orgulho, né? De quererem fazer aquilo que eles queriam, pensar que eles sabiam melhor do que Deus. Que, se você voltar lá para o começo, é exatamente o pecado de Adão e Eva. E muitas vezes, né, é o nosso pecado também. Agora, nós vamos continuar para ver a família de Abrão, né? E é aí que nosso relato começa hoje. Nós terminamos semana passada lendo em Gênesis 11, versículo 28. Nós vimos: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milcá, filha de Harã, pai de Milcá e pai de Iscá. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Agora, aqui nós temos uma dica daquilo que nós vamos estar vendo nesses relatos, né? Já deu uma dica ao grande problema, né, de Abrão. E o problema é que ele não tinha um filho. E nós vamos ver isso com mais detalhes depois. Mas então, quem era Abrão? Nós vimos
na nossa história até aqui, né, da recapitulação, e pelas genealogias que Deus vai dando detalhes. E ele fala assim, Adão teve esses filhos, e aí ele sempre vai seguindo uma família. E aqui não é diferente. Ele está seguindo essa mesma família desde o começo. E aqui nós vamos ver a história de Abrão. Isso vai ser muito, muito significante. Então, vamos lá. Capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver a chamada de Abrão. Capítulo 12, versículo 1. Leia comigo. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha lhe dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora, eu queria falar aqui um pouco sobre como a Bíblia nos dá descrições daquilo que acontece. Muitas vezes, quando nós lemos os relatos da Bíblia, não diz assim, conforme eles vão fazendo decisões erradas, não diz assim, e isso era um pecado, né? Muitas vezes não está escrito assim. Mas Deus fala o que aconteceu, né? A Bíblia descreve tanto as decisões boas das pessoas, como também as decisões ruins que eles tomaram. Mas conforme a Bíblia vai dando os relatos, né? Você vai percebendo, essa decisão não foi boa. Ele deveria ter escutado a Deus, né? Então, nós vamos ver, conforme nós vamos estudando os patriarcas e todas os próximos relatos da Bíblia, nós vamos ver quando a pessoa seguiu aquilo que Deus tinha para falar, quando ele obedeceu aquilo que Deus falou, nós vamos ver que como isso deu certo na vida deles. Como também quando eles erraram, nós vamos ver as consequências. A Bíblia nem sempre fala essa foi uma decisão pecaminosa ou essa foi uma decisão tola, mas vai mostrar as consequências das decisões que as pessoas fizeram. E nós temos um relato disso até hoje no nosso estudo. Então, vamos lá. Então, Abrão vai com sua família, né? Ele leva o seu sobrinho Ló com seu irmão. É importante lembrar que não era só 5 pessoas viajando, né? Eram Abrão, Sarai e seus familiares e os seus servos. E então era bastante gente, né? Então não era só 5 pessoas viajando, era bastante gente mesmo. E vai falar isso aqui. Então, versículo 5 do capítulo 12. E tomou Abrão e Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceraram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então, Canaã é o lugar aonde que agora é Israel, né? E tinha gente morando lá, tinham cidades, tinham povos, né? Mas Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Escuta bem, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor.
Então, aqui nós temos o relato de Deus fazendo uma promessa. Lembra? Deus já fez essa promessa, uma promessa semelhante já algumas vezes. Primeiro, ele falou com Adão e falou: multiplicar e frutificar a terra, cuide da terra, né? E depois ele também falou com Noé, né? Segue a Deus, multiplicar e frutificar e tome cuidado da terra. Se alguém matar alguém, então também será morto. Então ele vai adicionando, né, instruções. E aqui essa promessa vai ser até mais especial, né? Aqui Deus fala com Abraão: as pessoas que te abençoarem vão ser abençoadas, as pessoas que amaldiçoar você vão ser amaldiçoadas. E também aqui tem uma promessa de terra, não só de bênçãos, né? Então, Abraão louva a Deus, ele faz um altar, faz sacrifícios a Deus, né? E depois Abraão desce ao Egito. E é aqui que nós vamos ver uma decisão não sábia, que teve consequências também não muito boas, mas está na Bíblia e está aqui para nos mostrar que as nossas decisões tenham consequências, né? Então vamos lá. Abraão desce ao Egito. E mesmo que nós lemos que quando ele partiu, que quando Abraão partiu de Harã, ele tinha 75 anos, né? No nosso tempo isso já é bastante tempo, mas como as pessoas dessa época viviam 200 anos por aí, então ele ainda não era velho, né? Não tanto. Então, Abraão desce ao Egito. E um detalhe que precisa saber está aqui no versículo 10, no versículo 11. E havia fome naquela terra. Por que ele vai descer ao Egito? Porque não tinha comida em Canaã, né? Para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Então ele sabe que Sarai, a sua esposa, é muito linda. E ele acha que se ele falar que a Sarai é a irmã dele em vez da esposa, que isso vai fazer as coisas ficarem mais fáceis, porque já que Sarai é muito bela, né? Se ele falar essa é minha esposa, então ele diz assim na Bíblia: então eles vão me matar e pegar você e quem sabe o que vai acontecer. Então fala que você é minha irmã e assim as coisas vão ir bem comigo por causa de você, né? Ele já tá tentando dar um jeitinho, né? Mas então vamos ver como isso aconteceu. O que deu dessa decisão? Então, versículo 12, né? Abrão falando com Sarai. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então, a Sarai foi levado ao palácio, né? E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Então, não se sabe quanto tempo que Sarai ficou no palácio de Faraó, né? Mas tá escrito aqui que até aqui deu certo, né? A jogada de Abrão. Ele foi dado vários ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, né? Por causa
da irmã, né, que na verdade era a esposa dele. Mas, versículo 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste ela é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Então, parece que o Faraó tinha tomado Sarai para ser esposa, mas quando ele viu que Sarai era a esposa de Abrão, né? Faraó, opa, e devolveu para Abrão e falou: que é isso que você fez comigo? Se você tivesse falado que era sua irmã, sua esposa, eu não teria pegado para ser minha esposa, né? Que confusão, gente. Então, Abraão sobe de volta do Egito, né? Parece que a fome que tinha naquela época tinha passado. Então, eles sobem de volta a Canaã. Então não é só Abrão e Sarai. Lembra que tem o sobrinho de Abrão, Ló, a família dele e todos os servos, todos os bens, né? Todos os animais. Então eles voltam para Betel, esse lugar aonde Abrão tinha feito o altar a Deus e dado aquele sacrifício a Deus, eles voltam para aquele mesmo local para morar de novo. Então colocam todas as suas tendas e começam a morar lá. Mas surge uma confusão. Com todos os animais de Abrão e Sarai, junto com todos os animais de Ló, não tem lugar suficiente. A terra em si não tinha capacidade de poderem habitar todo mundo junto, de morar todos juntos aqui nesse local. Então, Abrão e Ló separam-se, né? E diz assim, Gênesis 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, irmãos sendo família, né? Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, Abrão fala, olha, eu não quero achar confusão, nós somos família, eu não quero ter uma discussão com você, então escolhe qual lado da terra, onde que você vai viver. E se você escolher para aquele lado, então eu vou para esse lado. E se você escolher esse lado, então eu vou para aquele lado, né? Então, diz aqui no versículo 11 que Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e ora desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se algum puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalheiros de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, Abrão e Ló separam-se para ter espaço, né, para cada um criar os seus o gado de cada um. E Deus fala, olha,
A sua descendência vai ser grande, você vai ser muito abençoado. Mas Abraão, até esse ponto, não tinha filhos. Como que isso ia acontecer então? Então, no capítulo 14 de Gênesis, nós temos um relato de uma guerra entre 5 reis e 4 reis, e nessa confusão toda, Ló é levado cativo, né? E Abraão, ouvindo isso, vem uma pessoa que escapou, né, nessa confusão toda, quando Ló é levado cativo, e vem a Abraão e fala: olha, sua família, seu sobrinho foi levado cativo. Então Abraão, ele armou os servos, né, dele, e ele vai atrás de Ló, né, para salvar ele. E Deus age, né? Eles dividem em dois e Abraão consegue resgatar o sobrinho, né? E com isso ganha muitos bens, né? Mas diz aqui, e dividiu-se, versículo 15, dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro. Lembra que Ló morava fora, perto de Sodoma, né? Depois que voltou a ferir os reis que estavam com ele até o vale de Savé, que é o vale do rei. E aí nós temos um relato muito interessante. Então, Abraão conseguiu resgatar o seu sobrinho, aquela parte, então deu certo, né? E aqui no finzinho do capítulo 14, nós temos um relato muito interessante. E eu quero ler os versículos para você entender bem o que aconteceu. Então vamos lá, Gênesis 14, versículos 18 a 24, tá bom? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: Eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comerem e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Mandre, estes que tomem a sua parte. Então aqui, depois dessa guerra, né, e depois que Ló foi levado cativo e resgatado, temos uma coisa que acontece. Então, Melquisedeque, um rei, né, da região de Salém, da cidade de Salém, vem e abençoa a Abrão. E diz aqui na Bíblia que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E nós não temos muitas informações aqui. O que eu li é a informação que tem, né? Mas nesse relato também te diz que o rei de Sodoma fala com Abrão, já que eles voltaram com muitos bens desse resgate de Ló, né? Ele falou assim: então dá as pessoas que vocês trouxeram para mim e os bens fica para você. E Abrão falou: não. Eu jurei que eu não ia me enriquecer dessas coisas, né? Eu quero só aquilo que os homens que estão comigo comeram, né? O necessário, e o resto faz o que você quiser. Então, aqui nós vemos decisões sábias, decisões tolas, as consequências de vários, né? E o rei Melquisedeque abençoa Abraão dizendo que ele é bendito nos olhos de Deus
mas não diz muito mais detalhe do que isso, né? Mas o nosso relato hoje termina sem Abrão ter descendentes, né? Ele foi prometido por Deus que o povo dele, que ele seria grande, que ele teria muitos descendentes, mas até aqui ele ainda não tem descendentes, né? Então, semana que vem nós vamos ver como Deus faz isso, né? Se Abrão e Sara já estavam ficando velhos, não tem um filho, mas, porém, a família de Abraão vai ficar muito grande, né? Deus já prometeu que ele ia ter muitos descendentes. Então, como é que Deus ia fazer isso? Então, se você quiser ver o que nós vamos estar estudando semana que vem, então leia Gênesis 15, 16 e 17. Você pode ler esses capítulos essa semana e já então ficar por dentro da nossa lição de semana que vem. Eu queria desafiar vocês a continuarem mandando mensagens no nosso grupo do WhatsApp, encorajando uma outra se tiverem pedidos de oração, né? Vamos continuar a amar uma outra e continuar orando uma pela outra e mandando mensagens e recados que realmente possam encorajar o coração de cada uma, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus, nós damos graças a Ti pela lição que nós podemos aprender. Pai, nós damos graças que a Sua palavra nos mostra como podemos ser sábias, como nós podemos fazer decisões que louvam a Ti e que agradam a Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos esteja dando uma boa semana, um bom tempo em casa com nossas famílias e também segurança aos nossos familiares que precisam sair e trabalhar. Nós pedimos que o Senhor esteja nos dando um bom domingo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.